Entrevista. Estão abertas as inscrições da primeira jornada da Associação de Medicina Legal e Perícias Médicas do Rio de Janeiro. Com o tema Erro Médico, o evento conta com palestras, mesas redondas de interesse de médicos, advogados, operadores do judiciário, também estudantes. Nós vamos saber mais conversando neste momento com o presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, Regional Rio, Dr. Marcos Paulo Costa da Silva. Bom dia, Dr. Marcos Paulo. Bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no Rádio Sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desta primeira jornada da Associação de Medicina Legal e Perícias Médicas. O tema é erro médico, é isso? Correto. O erro médico e a justiça. Sim, e como é que o erro médico e a justiça vão ser tratados nessa jornada, Dr. Marcos Paulo? Bom, Denise, a gente percebe que cada vez mais o número de processos envolvendo erro médico na justiça aumenta, tá? E estas demandas acabam caindo na mão do perito judicial, que é aquele profissional médico que o juiz nomeia para que possa avaliar tecnicamente se houve ou não erro médico e, desta forma, informando ao juiz para que ele possa analisar e julgar o processo. E nós queremos discutir o assunto, até porque nós percebemos que a grande maioria dos processos que estão na justiça, ao final de toda avaliação, o julgamento é improcedente, ou seja, não houve o alegado erro médico, mas os profissionais estão sendo demandados, tá? A justiça está sendo sobrecarregada com esse número de processos, e daí a importância do tema. Pois é, e quando o senhor fala que a justiça está sobrecarregada, eu fico pensando, né? Aquela pergunta que não tem uma resposta precisa. Está sobrecarregada porque falta estrutura e os médicos estão errando mais? Está sobrecarregada porque as pessoas percebem que tem esse canal de reivindicação, de busca de justiça, quando identifica que houve um erro médico? O que levou a sociedade mesmo, né, a Associação de Medicina Legal e Perícias Médicas a estar priorizando esse tema do erro médico, doutor Marcos Paulo? É porque a gente percebe que, como nós temos falado, a demanda aumentou muito e é importante que a população, os próprios operadores do direito, eles tenham um contato maior com a questão médica, até porque nem tudo é erro médico. A gente precisa de esclarecer e a gente vê que a opinião pública e até mesmo o meio jurídico não tem a noção exata do que seja uma intercorrência, uma complicação, um mau resultado no procedimento clínico ou cirúrgico. Então, a gente conseguindo discutir esses temas, a gente vai perceber que nem tudo é erro médico. E como eu tinha falado, quer dizer, uma proporção bem menor é erro médico. E aqueles que são erro médico realmente devem ser apurados e julgados pelos magistrados. Aí eu vou ter que tocar num ponto que é um ponto muito delicado, que a gente ouve falar muito, do corporativismo da classe médica. Vocês percebem isso, doutor Marcos Paulo? Isso existe ou isso é da sensibilidade de quem passou por uma situação desagradável? Bom, a perícia, como especialidade médica, ela tem que ser imparcial. Então, quando o profissional ele se dispõe a fazer perícia judicial, avaliando a possibilidade de ter havido um erro num procedimento ou num tratamento, ele tem que ser imparcial. E nós levantamos a bandeira que o corporativismo não deve acontecer. Até porque, se nós começarmos a dizer que não houve erro num procedimento, que realmente o médico cometeu a falha, nós estaremos nivelando a classe médica por baixo, ou seja, estaremos encobertando os maus profissionais e a classe toda perde com isso. Então, a defesa do profissional médico, a defesa da classe médica está o quê? Num ato de qualidade, num ato respaldado na literatura médica,
daquela especialidade para que a gente possa obter um resultado que seja o esperado pelo paciente e que também o médico possa ter feito aquele bom trabalho que é esperado dele. Pois é, e esse evento, essa primeira jornada da Associação de Medicina Legal e Perícias Médicas, acontece já nos dias 22 e 23 de março, sexta-feira e sábado agora, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, mas é interessante observar que além dos médicos de qualquer especialidade, legistas, advogados, operadores de direito, também podem e devem estar presentes estudantes de medicina ou direito. Fala um pouquinho sobre essa decisão, doutor Marcos Paulo. É importante porque a gente percebe que nas faculdades, esse espaço para discussão sobre o erro médico, sobre a prevenção do erro médico, sobre a questão do relacionamento médico-paciente, esse espaço está ficando encurtado ou até mesmo não existe. Para termos uma ideia, a medicina legal, que até pouco tempo atrás era uma matéria obrigatória em todo o currículo do curso de Direito, se tornou uma matéria eletiva, ou seja, nós temos delegados, promotores, outros operadores do direito formados que não tiveram na faculdade a disciplina de medicina legal. Então, o nosso objetivo é trazer, convidar a todos os alunos acadêmicos de direito e medicina para que já na sua formação eles possam ter o conhecimento da matéria e que quando formados profissionais atuantes que tenham conhecimento e possam praticar uma medicina mais consciente e evitando, tanto para si quanto para o paciente, infortúnios e litígios. Quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui. Dr. Marcos Paulo Costa da Silva é presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas Regional Rio e conversou com a gente sobre a primeira jornada da Associação de Medicina Legal e Perícias Médicas. Obrigada, um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.